Olá outra vez, muito boa noite. Hoje o meu convidado está do Brasil, em São Paulo, é o Dr. Benny Spira. Boa tarde, aí em São Paulo. Então, o Dr. Benny Spira aceitou muito amavelmente falar comigo. Ele é autor de um estudo sobre máscaras chamado, em português, a correlação entre a adesão às máscaras e a Covid-19 na Europa. Assim, genericamente, é isto. Então, Dr. Benny, então para quem não o conhece, quem é e o que é que faz? Por Ok. favor. Então, eu sou um geneticista de bactérias, na verdade. Eu sou professor livre-docente associado na Universidade de São Paulo. Para quem não é do Brasil, não conhece, a USP, ela é a maior universidade do Brasil. Alguns dizem que é a mais importante, não sei. E eu sou professor ali algo como 20 anos, 20 e pouquinhos anos. E minha área não é máscaras, minha área não é nem virologia, é genética de bactérias. Mas, como muitos outros, né, colegas, cientistas da área, e não só cientistas da área, né, como outros, até mesmo dentistas, né, se interessaram muito pelo assunto da Covid e, naturalmente, eles foram pesquisar e investigar as questões relacionadas, né, à Covid. Eu não sei como foi muito bem, não percebi muito bem como foi no Brasil, em que em Portugal, desde 2020, houve uma forte adesão ao mascaramento, às máscaras, até promovido pela própria entidade que faz o aconselhamento das normas de saúde pública, que é a nossa DGS. Eu diria que isto que se tornou quase um culto. Aí no Brasil, eu julgo que a coisa foi um bocadinho mais dividida, até porque o próprio presidente se manifestou publicamente contra elas. O que é que nos pode relatar do que experienciou aí no Brasil? Nomeadamente em Sim, São Paulo, que é onde reside e leciona. sim, o Brasil é gigante, né? Então, de fato, o que aconteceu na pandemia foi que cada estado brasileiro teve, em princípio, a, a prerrogativa de decidir o que fazer em relação a esta ou aquela medida. Ou seja, esse poder foi tirado das mãos do presidente. Então, apesar do presidente haver se pronunciado contra a obrigatoriedade de máscaras, vacinas, o que seja, isso não foi respeitado necessariamente pelos governadores. No estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, são mais de 40 milhões de habitantes, o que aconteceu foi mais ou menos o que você está me contando que aconteceu em Portugal. Eu não sei exatamente, né, ou seja, os detalhes, mas aqui houve uma total adesão, uma total obrigatoriedade de várias medidas, inclusive de máscaras, desde dos idos de, se eu não me engano, de junho de 2020. As máscaras se tornaram obrigatórias em todos os locais públicos. Elas foram mais ou menos, eu digo mais ou menos mesmo, né? Às vezes mais, às vezes menos, foram mais ou menos, como que fala, eles tiveram, enfim, ela foi mais ou menos acatada de Sim, acordo com o local. Então, por exemplo, em locais públicos fechados, lojas, supermercados, farmácias, etc., completamente obrigatório, sim, sim, 100% sim, de sim, obrigatoriedade. E eu estou falando, os lugares estavam abertos na época, né, sim, sim, obviamente. sim, Agora, em lugares abertos, né, ou sim, ao ar seja, livre. ao ar livre, havia obrigatoriedade, sim, mas nem sempre era acatada. Tá? Então, mas mesmo assim, criou-se toda uma cultura de intimidação, até eu diria. E essa cultura ela fez com que a grande maioria das pessoas, pelo menos a meu ver, né, elas, sim, obedeceram piamente à regra das máscaras. Até uma questão de eh, moralismo, de como se o ter a máscara fosse o sinónimo de ser uma boa pessoa que se Sim, sim, preocupa com a sim. sociedade, que tem Sim, muito exatamente. peso Eles, na hora eles de. brincaram com esse sentimento de culpa. Você protege os outros se você colocar máscara, você não vai querer contaminar outras pessoas e tudo mais, né? E foi assim, tá? Então, foi assim até recentemente, em março
Sim. agora de 2022, quando aqui em São Paulo o governador ele revogou parte do decreto. Na verdade, máscaras continuam obrigatórias no transporte público e em Ah, hospitais, clínicas de saúde, etc. é como em Portugal, então, sim. Então estamos mais em pé de igualdade. É. Sim. Na minha universidade, de forma completamente inesperada, pelo menos para mim, o reitor ele optou por manter a obrigatoriedade de máscaras em espaços fechados. Pasme. Ou seja, em teoria, a gente tem que dar aula com máscara. Alunos e professores. Nos laboratórios, a mesma coisa. Sério. Como geneticista de bactérias, como viu, que preocupações teve quando se instalou a obrigatoriedade de máscaras, porque sabemos que as máscaras em si são mais, têm um papel mais eficaz na contenção de bactérias, não quero estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas também têm regras de utilização e devem ser manuseadas, no fundo são um dispositivo médico. Como geneticista de bactérias, que preocupações lhe passaram pela cabeça que o uso excessivo e prolongado de máscaras por pessoas que não estavam habituadas a usá-la poderia ter na saúde das pessoas a longo prazo? Ok, eu, como geneticista, eu nunca me preocupei sobre esse Não, assunto. não. Não, nunca tive nada. Na verdade, não. Quem ouviu falar de máscaras antes de 2020? Pouquíssima gente usava máscara, ou seja, cirurgiões, médicos cirurgiões, obviamente, utilizam máscaras numa sala de operação para manter o ambiente mais estéril possível e assim por diante, mas fora desses ambientes, ninguém se preocupava com essa questão de máscaras. O que aconteceu, aí já não como geneticista, mas como cientista, e com alguém que se preocupou, eu me preocupei e me preocupo ainda muito com a questão da demarcação da ciência, a diferença entre ciência e pseudociência, a filosofia da ciência de uma forma mais geral. Eu ministrei uma disciplina durante 10 anos sobre esse assunto, para nossos alunos de pós-graduação. Eu fui investigar o assunto e ver de fato o que acontece, ou seja, o governo, ele instaurou agora um decreto obrigando todo mundo a andar de máscara. Eu fui procurar ver o que se sabe, o que a ciência diz sobre isso, né? O que se sabe sobre esse assunto. E veja, eu não tinha nada contra máscaras, absolutamente nada. Inclusive, quando a pandemia começou, eu falei, cheguei para minha esposa e falei, olha, a gente vai ter que arranjar máscaras de algum lugar, Uhum, porque, né, no começo ninguém sabia, a gente estava com claro. medo. Mas eu fui investigar e fui ver a literatura científica, e a literatura dizia outra coisa. Ela dizia basicamente o seguinte, uma única frase: quanto melhor o estudo, menor o efeito da máscara. Mas Então, muito. Os melhores estudos, que são os estudos randomizados e controlados, e foram feitos dezenas deles, dezenas não, mas mais de 10, na sua grande maioria mostraram que máscaras não têm eficiência nenhuma na contenção da transmissão viral, ou se tem alguma eficiência, ela é muito fraca. então, Então, quando é que decidiu fazer este, que é um estudo observacional, comparativo, entre vários países da Europa? Foi publicado em abril, sim, em abril. Eu partilhei e vou partilhar novamente junto a este vídeo. Quando é que decidiu fazer este estudo? E porquê? muito tempo depois. Então, já em julho de 2020, eu já comecei a escrever sobre o assunto. Então, eu escrevi um pequeno texto, eu coloquei na minha página pessoal, tá? Eu tenho uma página do laboratório, eu coloquei lá esse texto relatando sobre o que eu li na literatura sobre acerca de máscaras, né? E nós, no laboratório, nós inclusive fizemos um experimento para determinar a transmissão viral ao ar livre. Esse trabalho foi publicado numa revista, em 2021 ainda, Uhum. e esse assunto sempre, sabe, sempre vinha na cabeça, a gente sempre conversava sobre isso, sobre essa questão da obrigatoriedade de máscaras, até que um dia eu me perguntei, mas ninguém estudou a correlação entre máscaras, o uso de máscaras e o resultado, ou seja, o que acontece em países que utilizaram mais máscaras, será que eles se deram melhor? Eu fui procurar, né, esse tema na literatura científica, eu não achei nada a respeito. Falei, Não, opa, ainda não. Posso então, garantir que não. então pensei, eu vou procurar isso, né? E aí eu falei, ótimo, vou tentar ver o que eu acho sobre esse assunto. E isso foi no começo de 2022, né, que me ocorreu essa ideia.
e já como ninguém tinha feito nada sobre isso, então eu fui ver. E eu escolhi verificar essa questão no continente europeu. Justamente, apesar de eu morar no Brasil, eu fui ver o que acontece no continente europeu. Porque comparar países da América do Sul, eles são muito díspares. O Brasil é gigante, outros países são muito menores. Fica muito difícil fazer esse tipo de comparação no continente americano. Mas o continente europeu é bem mais homogêneo. Então, esse foi um dos motivos que me levou a procurar essa questão da correlação de máscaras e os efeitos sobre a Covid na Europa. Além disso, tem toda uma história na Europa, né, como um continente relativamente pequeno, há uma história conjunta de epidemias anteriores, ou seja, um vírus que surgiu em Portugal, provavelmente também foi para a França, para a Espanha, para a Inglaterra. É comum isso. São populações que elas têm um nível alto de assistência médica, né, um bom nível de assistência médica, de uma forma geral, e elas têm uma demografia similar, né? É um continente velho com populações que elas têm também, que elas não são exatamente jovens, né? Elas são populações que tendem é uma mais população idosa, mas exatamente. A estratificação da idade é muito similar em todos os países da Europa, com alguma variação, obviamente, né? Mas é bastante similar. E aí, então, ocorreu essa ideia de estudar essa correlação. E aí eu fui procurar os dados. Os dados eu achei nesse instituto que chama-se IHME, que é um instituto ligado à Universidade de Washington, e ele é fanaticamente favorável às máscaras. E foi lá que encontrei esses dados. O Instituto, sim. Se você entrar na página do Instituto, você vai ver que eles fazem propaganda direto. Use máscaras, as máscaras salvam vidas, etc, etc. Mas aí eles têm os dados brutos do uso de máscaras em muitos, vou dizer em todos os países do mundo, mas em muitos países do mundo e, obviamente, em todos os países da Europa. Então, foi lá que eu tirei esses dados sobre o uso de máscaras e o que eles faziam. Eles próprios, eles compilavam esses dados a partir de outros institutos, né, que faziam essas enquetes, enfim. Isso é uma coisa que você tem que perguntar para as pessoas, né? Você usa máscara ou você não usa máscaras? Não é algo que pode ser testado empiricamente, né? Você tem é uma coisa comportamental, no final das contas. Mas eles compilaram esses dados todos, então foi possível fazer essa comparação. E para isso eu escolhi um tempo, né? Um período. Esse período foi o período do inverno de 2020 e 2021, onde houve um pico forte da pandemia na Europa. Aqui em Portugal. Todos os países, naquela época, sofreram muito com a segunda, às vezes a terceira onda de Covid-19 na Europa, né? Então, por conta disso, eu falei, olha, essa é uma época que você está tendo muita transmissão viral. Se máscaras elas têm um efeito, elas vão ser importantes exatamente agora. Então, e a obrigatoriedade de máscara também já vinha desde o verão. Portanto, as pessoas já estavam, de certa maneira, habituadas a usá-la. Exatamente. E uma coisa que eu esqueci de falar, que era muito importante, apesar de haver uma homogeneidade na Europa, havia uma certa heterogeneidade em relação ao uso de máscaras. Então, alguns países, como Portugal, né, era mandatório, era obrigatório o uso de máscaras, né? Então, você tinha um alto índice de uso de máscaras, acima de 80%, Espanha, Itália, tudo mais. Mas, por outro lado, você tinha países onde era muito mais relaxado. Os escandinavos, por exemplo. Sim. A Suécia tinha mero 5% de uso de máscaras. A Dinamarca não muito mais, algo como 15%, 20%. Enfim, havia essa heterogeneidade e isso permite fazer esse estudo, então. Porque se todos forem muito similares, aqui 50%, aqui 55%, lá 60%, que diferença vai fazer, né? Se você usa 50% de uso de máscaras, vai ter alguma diferença em relação a 60%? Difícil, mas quando você compara 10% com 90%, uau, aí você pode realmente estudar uma correlação. E foi isso que eu fiz. Então, eu juntei esses números todos, fiz algumas análises estatísticas bastante simples, que qualquer um pode conseguir esses dados e reproduzir essas análises e chegar nas mesmas conclusões. Então, o que aconteceu foi que a conclusão é que não houve correlação do ponto de vista estatístico que fosse significativa entre o uso de máscaras e o número de casos de Covid.
Mas o Ou que é que quer seja, dizer? Para quem não sabe, eu para vou quem não explicar. está habituado, explique-se, faz favor, que matemática não é o nosso forte. Ok, eu vou explicar, sim. O que acontece é o seguinte, nós temos, se máscaras funcionassem, o que nós esperaríamos? Esperaríamos que países no qual o uso de máscaras é mais comum, mais frequente, houvesse menos casos de Covid, né? Ou seja, quanto mais máscaras, menos Covid, se máscaras funcionassem. É isso que a gente esperaria, tá? Isso é o que a gente chama de uma correlação negativa. Ok, Mais máscaras, menos casos menos de casos. Covid. Muito bem. O que foi observado foi que não há correlação significativa. Ou seja, tanto faz, quando você junta todos esses dados de países da Europa, você vê que países que mascararam mais, vamos dizer assim, eles não tiveram um resultado melhor. Em termos de mortes ou de casos? Eu estou falando de casos ainda, tá? Sim. Ainda está falando de casos. Então, e foi isso que foi observado. Então, existe sim uma leve correlação positiva, quer dizer que países que mascararam mais tiveram mais casos, mas é muito pequena e não é, do ponto de vista estatístico, ela não é significativa. A gente não pode chegar e falar, olha, não, é isso mesmo. Provavelmente, a hipótese, que a gente chama de hipótese nula, é a hipótese verdadeira. Não há correlação. Ok. Eu esperaria uma correlação negativa, né, se máscaras funcionassem. E, em paralelo, foi observado também o efeito do uso de máscaras sobre mortes de Covid. Uhum. E aí a surpresa foi muito alta, foi muito grande, porque o que aconteceu aqui, notadamente na Europa Ocidental, tá? Eu dividi em Europa Oriental e Europa Ocidental, mas principalmente na Ocidental, houve uma correlação positiva de moderada a forte entre o uso de máscaras e o número de mortes por Covid. Ou seja, países que houve maior uso de máscaras, uma frequência maior, tiveram significativamente mais mortes por Covid. Isso foi surpreendente, eu não esperava isso de jeito nenhum. E poderá haver mais fatores que esse último ponto que falou, sobre essa correlação positiva que encontrou entre o uso de máscaras e mortes Covid. Estamos só a analisar dois fatores. Poderá haver mais fatores que possam ter contribuído para esse resultado? Que género de fatores? Sim, sem Já dúvida. meditou sobre isso? Já... Sim, sim. É claro. Veja, então vamos lá. Esse trabalho é um trabalho que a gente chama de retrospectivo e observacional, ok? Então, tem aquela famosa frase, né, que diz que Correlação não é correlação causa. não é causa, tá? Você não pode inferir causa a partir de uma correlação. Então, estudos retrospectivos observacionais não dá para inferir a causa. Eu não posso falar que por causa das máscaras mais pessoas morreram, mas ele acende uma luz vermelha. Isso sim, ele deve acender uma luz vermelha e falar, opa, o que está acontecendo aqui? Isso é inesperado. Agora, o que você se refere são os fatores confundidores, né? Sim. Podem haver fatores confundidores que levaram a esses resultados. Olha, eu fui observar, eu fui atrás desses possíveis fatores confundidores. Quais eles poderiam ser? Diferenças de idades, estratificação de idades diferente entre os países. Uhum. Fui ver, não havia correlação entre a porcentagem de pessoas maiores de 65 anos, são as maiores vítimas de Covid, e a porcentagem de uso de máscaras. Não havia correlação. Tá? Quando foi feito, é assim que a gente faz. A gente estuda Uhum. essas correlações desses fatores para ver se poderia haver algum efeito. Não encontrei nenhuma diferença, aliás, não encontrei nenhuma correlação entre países que têm mais idosos com maior número de mortes por Covid. Você deveria pensar, mas deveria haver, né, uma correlação. Não, porque as diferenças são muito pequenas entre países europeus. Uhum. A porcentagem de idosos nos países europeus não é muito diferente. Não é que a gente está comparando um país super jovem com um país super velho. Tipo, por exemplo, algum país africano que tem uma população majoritariamente jovem com a Itália, né, que tem uma população super idosa. Não. Na Europa existem diferenças, mas elas não são tão grandes assim. Tá? Então, não foi encontrada nenhuma correlação nesse sentido. Então, a idade não é um fator confundidor. Outra coisa que poderia ser vacinação. Pode ser que tem países que vacinaram mais naquele momento do que outros. Também isso não ocorreu porque
O período escolhido para análise foi entre outubro de 2020 e março de 2021. A vacinação mal tinha começado. O país que tinha mais vacinado no final, tá? Em 31 de março de 2021, era a Inglaterra, né? O Reino Unido, e ainda assim com uma única dose, e era menos do que 50% da população, e era um país só. Ou seja, não era isso, não era essa questão, não eram as vacinas. Outra coisa que poderia influenciar o tamanho do país, será que países maiores, países menores, haveria alguma diferença, né? Porque, sei lá, pelo fato dele ser maior, então você poderia ter mais casos de Covid ou algo do gênero. Testei isso também, não havia nenhuma correlação entre esses fatores. Enfim, podem haver outros fatores confundidores que não foram? Pode, tá? Pode ser que há. E por isso eu não posso afirmar que realmente, que máscaras causaram, ou até mesmo que elas deixaram de causar alguma coisa. O que a gente pode afirmar, olha, eu esperaria, se máscaras funcionassem, que houvesse uma correlação negativa entre o uso de máscaras e os resultados relacionados à Covid, casos e mortes. Isso não foi, aliás, uma correlação negativa, né? Isso não foi observado. E se isso não foi observado num estudo de 6 meses, que envolve 6 meses, em um continente inteiro, que corresponde a 600 milhões de pessoas, então, realmente, eu acho que seria mais uma evidência, por menor que seja, de que máscaras elas não têm o efeito que foi tão alardeado. Então, o que é que responde àquelas, com base no seu estudo, o que é que responde àquelas pessoas que dizem, pode não proteger muito, mas protege sempre um bocadinho? Já me responderam. O que eu respondo, olha, dá para falar muita coisa. Eu vou dar um exemplo, tá? Só para enfim, olha. Você sabe que teve um grande estudo randomizado controlado em Bangladesh. Sim. Né, que o artigo foi publicado no final de 2021, e nesse estudo eles chegaram à conclusão que máscaras de pano não têm efeito algum, e máscaras cirúrgicas tiveram um efeito de 11%. Mas que podia ser um viés, porque foi feito por Sim, eu não vou nem entrar nesse mérito de viés, é verdade, sim, sem dúvida. Agora, 11% é um pouquinho de nada, é 1,1 vezes. Uhum. Efeito de comparação. Sabe qual é o efeito que, eu não sei como falar em Portugal, preservativos? Sim, é isso. O efeito que preservativos têm sobre a transmissão de AIDS é SIDA, né, em Portugal, né? Sim. O efeito... Mas falo normal que a gente percebe. São muitos anos de novelas brasileiras. Traduz, tá bom. O efeito que preservativos têm sobre a transmissão de AIDS está na casa de 95%, ou seja, de 20 vezes. Ou seja, o uso de preservativo previne 20 vezes a infecção por AIDS, pelo vírus da AIDS. Ao passo que máscaras, nesse estudo de Bangladesh, que foi um estudo enorme, randomizado, controlado, é 1,1. É nada, é um bocadinho de nada, como você falou. E é tão pouco que, olha, o que você vai fazer com esse efeito? Além disso, além do fato de ser um efeito, se é que ele existe, ser muito fraco, o que a gente faz com esse dado de que foi observado nesse estudo que eu publiquei, que diz que o uso de máscaras aumenta o número de mortes? Ou seja, a gente não pode afirmar, novamente, eu não estou afirmando que um causou o outro, não posso afirmar isso, mas que isso deve ser levado como um alerta, deve ser, sim. Então, e que tipo de repercussão teve? Publicou o estudo, ele foi revisto, teve alguma repercussão na sua universidade? Não, porque sou reitora. Então, olha, Marta, no Brasil, zero repercussão. Até o momento, não teve repercussão nenhuma. Se você entrar no site da revista, você vai ver que teve quase 200 mil acessos a esse paper. Uau, para mim é um recorde fenomenal isso daí. Se eu pegar todos os meus papers juntos, a minha carreira toda, não vou chegar nem a uma fração disso, né? Na área de genética de bactérias, né? Sim. Eu entendo que aqui é um assunto polêmico, né? Então, obviamente, teve muito appeal, né? Muita gente teve interesse em ler, ou pelo menos acessar esse estudo. Você tem um monte de tweets
sobre esse estudo também. Tanto é que chegou até você também, né? Então, ou seja, há uma repercussão pequena, relativamente pequena, né, comparado ao mundo todo, mas há alguma coisa, né? Tem algumas pessoas que me contataram, me escreveram e ficaram interessadas. E olha, se eu puder, sei lá, não vou dizer convencer, porque a minha ideia não é convencer, mas pelo menos incutir uma dúvida em pessoas que acreditam em máscaras, que elas fazem, que são milagrosas, que elas podem fazer algo que, na verdade, as evidências não sustentam, eu já vou ficar satisfeito, né? Assim, algumas pessoas já sabe, assim, inculcar essa dúvida. Ciência é isso, ciência é duvidar, ciência é se perguntar, ciência não é uma coisa estática, ela não é um dogma. Dogma é coisa de religião, ciência não. A gente deve inquirir o tempo todo, ela deve ser desafiada. E eu acho que é isso que deve ser feito, e não foi feito durante a pandemia. O doutor disse no início da entrevista que tinha uma cadeira que falava muito sobre pseudociência e ciência, e inclusive qualquer pessoa que procure pelo seu nome no Google, imediatamente aparece vários artigos sobre as suas posições. Então, eu queria lhe perguntar, no contexto de pandemia, acha que se seguiu a ciência ou a ciência em si foi transformada numa pseudociência? Então, eu não vou dizer que a ciência toda foi transformada em pseudociência, obviamente, né? Mas vamos nos concentrar na questão das máscaras. Eu Uhum. acho que, a meu ver, tá? É o meu entender esse, de que máscaras, elas têm aspectos pseudocientíficos, sim. E explico por quê. Primeiro, que a gente já falou, foram feitos diversos estudos. Quanto melhor o estudo, menor o efeito. Olha, isso é patente. Quanto melhor o estudo, menor o efeito. Isso é clássico de pseudociência. Tá? Então, você tem diversas terapias alternativas e tudo mais que dizem que tem efeito este, efeito aquele, mas quando você vai verificar os estudos bons mostram que não. Uhum. Algo muito parecido aconteceu com máscaras. Outra questão importante. Os defensores das máscaras, eu acho que são pessoas que não... Ou eles desconhecem biologia, ou nunca fizeram pesquisa em biologia, ou não sei, cada um tem a sua ideia, de onde tiraram essas ideias de que máscaras podem ser realmente eficientes. Mas a biologia é uma coisa muito complexa. Então, eu vi uma vez, alguém escreveu, acho que era um físico, mas é claro que máscaras funcionam, é uma barreira física, né? Você pode uma barreira física, mas esquece a complexidade da coisa, e esquece que, na verdade, as máscaras são usadas por pessoas. E pessoas, elas agem, elas se comportam de formas que a física não pode prever. Ou seja, um manequim, quando você testa no laboratório no manequim, o manequim ele não vai coçar o rosto, ele não vai mexer na máscara, ele não vai encontrar com um colega e dar um abraço ou chegar perto dele, nada disso. Pessoas não agem desse jeito. Então, no laboratório, sim, você vai encontrar resultados muito bacanas sobre máscaras, às vezes, tá? Porque outros estudos dizem que não. Mas no mundo real, essas coisas não acontecem. No mundo real, vem a complexidade da biologia. E querer reduzir um assunto extremamente complexo, que é essa interação de máscaras-pessoas com transmissão viral, a uma questão meramente física, desculpa, isso não é ciência, tá? Isso é você reduzir a ciência a algo que ela não é, algo que é simples, simplório, né? Não é nem simples, é algo que seria simplório. Tá? Então, eu acho que, sim, esse culto às máscaras, como você mencionou, ele tem aspectos, sim, pseudocientíficos, a meu ver. Pronto, professora Benny, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nos explicar o seu estudo. Eu agradeço-lhe imenso tê-lo feito, tê-lo explicado aqui tão bem, e continue o seu trabalho e obrigada. Eu que agradeço novamente, foi um prazer. Deus, obrigada.